tudo bem com você? Nós estamos aqui para desenvolver o curso Frequência Escolar e Bolsa Família, critérios a serem cumpridos e sua importância social. Agora nós estamos na aula de número 7 e o título, nós já passamos pela aula de número 1 a 6 e agora estamos na aula de número 7, o desenvolvimento de competências, habilidades, atitudes e valores para o século XXI. O meu nome é Silvana Morelli Vicente Dias e fico muito contente de continuarmos aqui nesse movimento de reflexão para ação. Nós dividimos o curso com esse sumário. Além das considerações iniciais, nós temos a importância das capacidades cognitivas, socioemocionais e éticas. Nós tivemos também competências e habilidades. Posteriormente, nós tivemos atitudes e valores. E, por fim, considerações finais. As referências estão dispersas ao longo dos nossos slides, preferencialmente na parte azul, fundo azul, tá? Bem ao lado do texto, né, que está sendo referenciado. Aqui coloquei essa imagem para a gente pensar nesse grande coração, nessa grande alma aqui que une todos, e ao mesmo tempo como construção, né? Hoje nós vamos discutir conceitos que recordam, né? Inclusive isso, até a coisa mais supostamente imponderável, ela pode ser construída, como a afetividade, como a sociabilidade. E nós vamos pensar sobre isso hoje, aqui, agora. Considerações iniciais. Na aula nós vamos estudar a definição de capacidades cognitivas, socioemocionais e éticas, que são diferentes e são complementares. Na concepção da educação para a cidadania, a educação integral, todas elas precisam estar presentes. E como elas juntas são essenciais, então, para o desenvolvimento do cidadão do século XX, o qual deve estar cada vez mais preparado para resolver problemas complexos. Então, nós estamos falando de resolução de problemas complexos. Como que nós podemos resolver problemas complexos do nosso dia a dia? Os conceitos de competências e habilidades devem ser aqui trazidos pensando como elas são centrais para a atuação dos sujeitos no século XXI nos diversos âmbitos da vida prática. Então, esse sujeito do século XXI, ele precisa estar com todo esse preparo, né? E nós vamos entender como isso é desenvolvido por meio de desenvolvimento né? De uma formação continuada, da formação na escola, né? Orientando nesse sentido. E as competências e habilidades, elas vão permear a cognição, a emoção, a sociabilidade e a ética. Também nós vamos ver o sentido de atitudes e valores, que apontam para as dimensões socioemocionais e éticas, que são essenciais para a convivência democrática. Nós estamos falando aqui no sentido de convivência dentro de um corpo que defende e que decide as coisas em conjunto, né? Uma convivência que é também inclusiva, que respeita as diferenças, né? Que respeita os mais vulneráveis, que procura incluí-los. E uma convivência que é empática com o sofrimento do outro, né? Procura compreender o outro na sua vulnerabilidade e trazê-lo, né? Na sua melhor, desenvolver suas capacidades, desenvolver suas habilidades, desenvolver o seu potencial e também na solidariedade entre pessoas, comunidades e povos. E nesta aula, o que nós pretendemos desenvolver? Nós pretendemos apresentar a importância das capacidades cognitivas, socioemocionais e éticas para o desenvolvimento integral do ser humano. Nós pretendemos discutir como as competências e habilidades são fundamentais para a formação e o aperfeiçoamento do sujeito no espaço de aprendizagem,
no mundo do trabalho e na vida. Então, essas competências e essas habilidades, elas vão ser trabalhadas para que esse sujeito esteja preparado para viver no mundo do século XX, fora da escola e num processo de aprendizagem que será contínuo o tempo todo. Também vamos entender como apreciar, de como compreender, como o domínio de atitudes e valores colabora para a formação do cidadão consciente, responsável, solidário, nos mais diversos campos de atuação social, desde a família até instâncias de representação política. Então, esse cidadão, ele vai estar preparado para conviver, para trocar, para compartilhar, pensando em aspectos como consciência, criticidade, responsabilidade, solidariedade e muito mais, Empatia ao próximo, saber se colocar no lugar da pessoa e buscar essas instâncias de diversas, de atuação que vão partir desde a vida privada, dizer, o sujeito ali dentro da sua família também, inclui o saber se colocar, o saber decidir, o saber compartilhar o seu conhecimento, as suas escolhas. E esse alicerce é fundamental, assim como a escola, assim como a atuação na comunidade, é necessário esse senso de pertencimento a uma comunidade específica, até chegar na questão de como atuar no mundo da vida prática. Importância das capacidades cognitivas, socioemocionais e éticas. Aqui nós temos um QR Code. Eu recomendo fortemente, mais uma vez, que vocês observem esse vídeo. Agora é um momento de vocês darem uma paradinha e procurá-lo. E aqui, esse vídeo foi preparado e veiculado pelo canal Futura, e ele fala das habilidades socioemocionais, como cada escola deve trabalhar com essa habilidade. Apesar de nós reconhecermos, há muitas décadas, a importância de trazer a afetividade, a sociabilidade, demorou para se chegar a essa formatação, que traz muito claramente as habilidades socioemocionais, por exemplo, na BNCC, que é a última mudança, foi colocada em 2018. E o que são as capacidades cognitivas? Elas são as habilidades de processar, compreender, utilizar as informações que são captadas pelos seres humanos. Então, processar, compreender e utilizar essas informações. Elas têm a ver com lembrar, prestar atenção, perceber, falar, pensar, raciocinar, aprender, sentir e ter motivação para agir. As capacidades cognitivas nos ajudam a reagir ao que acontece, resolver problemas. Então, elas estão aqui na ordem do aprendizado, É aquilo que a gente pensa como raciocínio, como memória, como análise, dos dados que nós obtemos, observar esses dados, como refletir, como criar, como resolver problemas, Trabalhando teorias que vêm de perspectivas diversas, disciplinas diversas. E nós também sabemos hoje, tudo isso é muito mais estudado, observado para as diferencidades, desde as crianças a chegar aos adolescentes, adultos e idosos. Como melhorar as capacidades cognitivas? Por exemplo, brincando com jogos, quebra-cabeças, livros, escrita, música, arte, etc. Então, tudo isso ajuda muito a parte cognitiva. Comer bem de forma equilibrada, fazer exercícios físicos com frequência, dormir, evitar o estresse, conversar, interagir, aprender coisas novas, sempre se colocar um desafio. Então, tudo isso ajuda a melhorar aquilo que nós compreendemos de maneira mais corrente como o desempenho da inteligência.
A educação, segundo a BNCC, é para a vida. Ela não é para a escola, para você cumprir um currículo, para você fechar uma questão curricular propriamente e simplesmente. É para aprender a conhecer, então você conhece, você aprende, né? Teorias, você aprende disciplinas diversas, você aprende conteúdos muito diferentes. Aprender a fazer, então você vai aplicar, então, passa da competência, né, para a habilidade. Então eu pego aquele conhecimento e consigo fazer algo com ele que seja prático, que seja mensurável. Aprender a conviver, ou seja, viver em sociedade, inclusive desenvolvendo, a escola faz muito isso, desenvolvendo trabalhos, fazer as coisas em conjunto, em colaboração. Educação integral. Tudo isso vai culminar com a educação integral, porque eu tenho as competências, as habilidades, as atitudes e os valores, né? Em prol de uma educação integral e que na ponta vai me ensinar ou vai ensinar a todos como aprender a ser e a conviver em sociedade. Então, vocês observem que tudo isso tem um movimento. Não é só um conhecimento que fica desconectado da sociedade, de modo algum. E nós chegamos nas competências e habilidades especificamente. Aqui eu vou descrever um pouco essa imagem. Uma imagem que me lembra muito, né? A imagem de como você construir algo novo, projetar algo novo. É como se esse grupo de estudantes se reunisse para pensar a solução de um problema, colocando peças diversas e imaginando o que eu faço, como que eu combino essas peças, o que eu quero construir, né? E o que o meu colega vai me ajudar a construir. Posso fazer algo muito grandioso com essas peças, né? Você vê como se fosse uma peça fundamental, né? A roda que gira o mundo, né? Como se fosse um dispositivo. Se você observar, por exemplo, os relógios, eles têm esses dispositivos, né? Tudo muito bem articulado e caminhando na mesma direção e respeitando o espaço e tempo que está em torno de nós. E aqui nós temos peças coloridas em cima de uma mesa, que lembra uma mesa de trabalho, com pessoas diferentes juntas, né? Pessoas que são nós temos meninos, nós temos rapazes, nós temos todos colocando a mão na massa. A perspectiva da mão na massa é a perspectiva de tornar aquilo que eu sei, né? A minha competência, fazer com que ela se torne, que ela se reflita como uma habilidade e que eu possa construir algo novo, algo que possa ser compartilhado. Mas o que são as competências? Com a BNCC é possível pensar melhor o que são essas competências. Elas são as capacidades que os estudantes devem desenvolver ao longo da educação básica, que envolvem conhecimentos, habilidades, atitudes e valores em todas as fases de sua formação. Essas capacidades elas vão se refletir, né, em todos esses elementos. E o estudante vai levar isso para a vida. E as competências também, elas estão muito ligadas à aprendizagem significativa. Então, nós queremos que aquele estudante seja autônomo e que ele trabalhe pensando na vida prática. Então, como eu vou desenvolver essa aprendizagem pensando numa aplicação prática e que o desafio que a vida me coloca me faz com que eu procure soluções que sejam viáveis para todos. Então, aqui, os projetos que estão muito ligados ao desempenho na vida social, eles são muito valorizados. Então, é um saber
que ele sai daquela instância extremamente localizada e ele vai para o mundo. E nós temos também os desafios da cidadania e do trabalho. Então, como desenvolver a cidadania? Como desenvolver a capacidade de trabalho, né? Como que eu vou levar isso quando eu for um adulto e estiver atuando na minha vida cotidiana? Então, essas competências aprendidas lá atrás, elas vão se refletir nesse cidadão que veremos circular décadas depois, produzir, contribuir, né? Ajudando a definir políticas públicas, ajudando a pensar gestões democráticas em diferentes setores, etc. E as competências também desenvolvem a autonomia, a responsabilidade, a criticidade, a criatividade e a proatividade. Então, nós temos autonomia, responsabilidade, criticidade, criatividade e proatividade. Então, tudo isso está junto, tá bom? Isso precisa ser muito bem trabalhado desde as crianças, né? Desde que as crianças estão na escola, e isso se torna um modus operandi, né? Que será levado para a vida adulta. Espera também a formação de sujeitos que tomem decisões e que, ao tomar decisões, assumam as consequências dessas decisões. Aqui nós temos um princípio ético fundamental, ou seja, você faz parte de uma comunidade, você faz parte de uma sociedade, você precisa ter responsabilidade, pensar naquilo que você está defendendo, que você está fazendo, que isso sim leve em consideração a vida dos outros, você não vive uma ilha desconectada de todo. Então, toda consequência precisa ser considerada por você. Se você faz isso, você é um sujeito ético, tá? Que assume as responsabilidades e se coloca no lugar do outro ao agir no mundo. São as habilidades, né? Elas são um pouco diferentes elas estão muito ligadas às competências. Não existem habilidades que não partam de uma competência, né? Entretanto, são diferentes, né? E aí a gente vai ver como elas se complementam nesse processo. Elas são aptidões que os estudantes devem desenvolver ao longo da educação básica, de acordo com os objetivos de aprendizagem e o desenvolvimento de cada etapa e componente curricular. Então, essas aptidões, elas são muito claras. E quando a gente fala de objetivos de aprendizagem, são aqueles verbos no infinitivo. Alguns verbos, né, que desempenham essa função e que se traduzem nas habilidades, naquilo que a gente quer que o estudante mostre dominar, são, por exemplo, o conhecer, né, o verbo analisar, o verbo distinguir também, e muitos outros. Então, é sempre do ponto de vista do estudante. É aquilo que o estudante vai conseguir demonstrar, que ele vai conseguir, enfim, deixar muito claro que domina. E elas se conectam a objetos do conhecimento, né? Aquilo que nós conhecemos como as disciplinas estão organizadas em áreas, em grandes áreas. Nós temos linguagens, dentro de linguagens nós temos língua portuguesa, língua inglesa, por exemplo. Nós temos matemática, ciências da natureza e ciências humanas. E aí tem os componentes curriculares, que são muito diferentes. E essas habilidades, elas vão estar ligadas a esses componentes curriculares, diversificados, e ao mesmo tempo ela vai buscar fazer com que o estudante faça alguma coisa a partir do conhecimento que ele passa a dominar. E as habilidades também definem o planejamento, a execução, a avaliação dos processos das práticas pedagógicas, proporcionando uma aprendizagem que é significativa e é integrada, pensando que o estudante consegue observar que o que ele está aprendendo tem um reflexo na vida prática, ele pode ajudar a sociedade a ser melhor.
E aí há uma coerência também entre as diversas fases e possibilidades de rever processos. Então, eu posso planejar, eu posso, depois da execução, vem a avaliação. Então, planejamento, execução, avaliação. As práticas pedagógicas, elas devem ser acompanhadas o tempo todo. E, ao observar isso, eu vou analisar o quanto que o meu estudante progrediu, né? Quanto que ele está integrado nessas atividades, quanto ele compreendeu a importância de levar a teoria e a prática como parte, como aspectos indissociáveis do conhecimento, como isso tem uma coerência com a sociedade que a gente está buscando. Então, eu posso rever os processos e, ao mesmo tempo, essa sociedade, quais são os valores que eu quero valorizar? Quero valorizar a paz, o conhecimento, a responsabilidade. Eu quero valorizar a diversidade, o respeito às diferenças, né? Quero combater toda forma de preconceito. Então, toda essa aplicação, vamos dizer assim, ela vai ser levada em consideração nessas diversas fases, como foi planejado, como foi executado e como está sendo avaliado. Aqui eu tenho uma referência das habilidades como elas estão previstas na ABNCC. Elas vão aparecer ao longo das competências que são descritas e elas estão divididas em 3 grupos, das mais simples para as mais complexas. Então, o professor vai aprender, inclusive, a usar os verbos que são corretos para cada uma dessas, para cada um desses grupos, né? Eu dei alguns exemplos e agora nós vamos ver outros. Primeiro, nós temos a identificação, a transformação disso, né? O que eu vou fazer com esse conhecimento, né? Cooperação mental vai ser desenvolvida e depois a gente vai ter compreensão, que vai levar a um patamar mais complexo para resolver os problemas que foram identificados, para formular as proposições, os diagnósticos. Então, eu quero dar um passo a mais, né? Então, primeiro identificar, depois transformar e depois compreender, analisar, né? Criticar, avaliar. Tudo está aqui nessa parte de compreender. E aí, identificar. O que engloba o identificar? Identificar engloba que eu vou, que é uma categoria ampla, que parte das habilidades que são mais simples, menos complexo, mais fácil, vamos, entre aspas, de ser resolvido. E se relacionam ao conhecimento, reconhecimento e reprodução de fatos, textos, imagens, tabelas. Então, fatos, textos, imagens, tabelas. Eu tenho ali um gráfico e eu consigo reproduzir, eu consigo tirar o dado de lá. Eu tenho um texto, eu consigo captar, né, aquilo que você está buscando, ou o que o professor gostaria de testar. Eu tenho as tabelas e consigo extrair os dados. Então, isso está dentro do primeiro patamar de conhecimento, que é a identificação. Quais são os verbos que são associados a esses grupos, né? A esse grupo os verbos observar, reconhecer, indicar, representar, apontar, identificar e localizar. Vamos lá? Vamos voltar? Então, observar, reconhecer, indicar, representar, apontar, identificar e localizar. Se vocês observarem, eu trabalho com todas essas categorias ao longo das nossas aulas. Eu sempre busco colocar um verbo de identificação, que está dentro deste universo de reconhecimento, né? De apresentação de dados, né? E depois eu já parto para também essa transformação, como que eu vou trabalhar esses dados, e tem muitos verbos também de compreensão. Então, partindo do princípio que eu quero que vocês tenham capacidade também de julgar, de avaliar
esse conhecimento que está sendo adquirido. E o transformar? O que pede transformar? O que ele quer? Então, ao observar os dados, os fatos, o estudante passa a fazer operações mentais que envolvem a transformação dos dados interpretados. E aqui os verbos são ordenar, medir, calcular por estimativa, compor e decompor, classificar, seriar e conservar. Então, os verbos são ordenar, medir, calcular, compor, decompor, classificar, seriar e conservar. Certinho, correto? Então é isso, gente. E depois, nós vamos partir então para a última categoria. A última engloba avaliar, analisar, julgar, criticar, explicar causas e efeitos, argumentar, justificar, apresentar conclusões e fazer prognóstico. Então, eu quero fazer com que o meu estudante, eu quero fazer com que o estudante consiga realmente chegar ao final de uma fase escolar, conseguindo compreender, discernir esses movimentos dentro do conhecimento que foi trabalhado. Então é isso, gente. Ele sempre culmina, né? De alguma maneira. Você tem que partir do básico. Para você avaliar algo, você primeiro precisa conhecer. Se você precisa criticar, julgar algo, primeiro você precisa observar, tirar os dados dali, né? Se você quer explicar, como explicar se você não consegue separar os dados? Então, é fundamental respeitar essas categorias, né? A 1, a 2 e a 3. E quando, se for o caso, apresentar uma proposta para o estudante, que seja respeitado isso. Então, nunca se pede algo mais elaborado do último patamar, que é, por exemplo, argumentar sobre algo, se antes você não está dominando o assunto, ou seja, se você não conseguiu localizar as informações, apresentar esses dados, etc. Aqui nós chegamos nas atitudes e valores. E que vocês pensam, né, ao observar essa imagem? Eu gostaria que vocês olhassem com atenção e refletissem. Quem é que segura? Quantas mãos nós temos? O que está acontecendo? Uma bela imagem, né? Bastante criativa. Nós temos as mãos. As mãos é como se elas fossem além, né, dessa primeira visão. Palma da mão, os dedos. Elas se reproduzem infinitamente. Então, são várias mãos, é como se fossem vários dedos aqui unindo essas pessoas. E eu coloquei esse título, né? A referência realmente foi retirada daí, né? Nós temos o endereço, mas o título eu escolhi, segurando as mãos, porque você segura e pelas mãos você segura todo um modo de cuidar, né? Cuidar do outro, de cuidar da vida, de cuidar do próximo. Aí tem várias interpretações, né? Quem pode ser essa mão que segura? Quem podem ser as pessoas que são seguradas? É uma provocação, é uma tentativa de colocar uma reflexão. Se vocês observarem, obviamente, é um homem ou uma mulher, mas essa atitude de você carregar e segurar com todo carinho, né? Seres humanos ali que caminham, né, para a evolução, ela é um ato que pode simbolizar diferentes sentimentos, né? Esse sentimento é um sentimento muito interessante. Ninguém é uma ilha, mas quando você tem duas pessoas, uma pessoa, sempre tem uma mãozinha ali segurando, né? Ou vários dedos, ou várias mãos segurando você se desenvolva.
E o que são atitudes? Bom, a gente já analisou o que são competências, né, o que são habilidades, mas a gente ainda precisa entender atitudes e valores de um modo mais objetivo. São sentimentos e ideias que os professores e os alunos têm sobre o que eles aprendem e ensinam. Então, é a atitude que esses professores e alunos têm diante do mundo. O que eu estou aprendendo? O que eu estou ensinando? É interessante, não é? Eu coloco energia naquilo que está ali? Então, essas atitudes em educação mudam a forma como professores e os alunos se tratam, se interessam e se esforçam. Então, é um preparo que é um preparo para o mundo e é um preparo que faz com que esses alunos estejam interessados, tenham uma atitude proativa, uma atitude ativa diante do conhecimento. Seguindo um pouco mais, as atitudes em educação podem ser de 3 tipos. Olha, sempre olhando ali na referência na lateral. As atitudes de saber são as que se referem aos professores e alunos, tá? Então, as atitudes de saber, professores e alunos. As atitudes de sentir são sentimentos, emoções, gostos, valores. 2 alunos sobre educação. Então, são as atitudes relativas a esse movimento de sentir, de ter sentimentos, né, de ter posturas, de ter uma afetividade com relação àquilo que está sendo trabalhado. E nós temos as atitudes de fazer, que são aquelas que se referem às habilidades, ações e competências de professores e alunos. Então, nós temos o saber, o sentir e o fazer. Saber, sentir, fazer. Todos eles estão muito conectados. Uma pessoa preparada para o mundo tem essas atitudes muito bem consolidadas e tem essas atitudes frente aos desafios. E também é possível dividir a palavra atitude entre as atitudes que são consideradas boas e as atitudes que são consideradas ruins. Quais são as boas? Elas mostram respeito, cooperação, responsabilidade, autonomia, criatividade, curiosidade, entusiasmo, confiança, entre outros. Então, todas essas atitudes são as boas. Respeito, né? Vamos voltar. Respeito, cooperação, responsabilidade, autonomia, criatividade, curiosidade, entusiasmo, confiança, etc. E o que são as atitudes ruins? São aquelas que são de um diverso disso, né? Elas vão estimular o quê? O confronto, a indiferença, a hostilidade, a falta de empatia, né? O desinteresse, enfim, não. A passividade, a pessoa não se engaja. A dependência, né, de outras figuras, o conformismo, a desmotivação, a insegurança, entre outros. Então, aqui nós temos, né, atitudes muito bem distintas. De um lado, as boas e de outro lado, as ruins. Então, as atitudes que a gente espera do estudante, que espera de uma criança, de um adolescente que conosco conviva, né, é esse entusiasmo pelo saber. Então, ele precisa buscar aquilo que lhe interessa, ele quer buscar, ele quer contribuir, ele quer formar pessoas, ele tem autonomia para isso. E as atitudes que a gente não quer são aquelas que demonstram aquela falta de interesse, que a pessoa não está afim de evoluir, ela está indiferente, tem uma atitude hostil. Então, tudo isso daí são as atitudes que não são bem-vindas. Aqui nós temos os valores. Princípios e valores que orientam a conduta
ética e moral dos professores e dos estudantes. Então, valores implicam essa conduta ética e moral. A ética é algo muito importante, muito valorizado nos dias de hoje, e também consideramos as relações entre eles com a sociedade, professores, alunos e sociedade, e visam a formação integral e cidadã dos indivíduos. Então, eu quero que esse estudante ele tenha uma formação integral. E esse estudante, obviamente, ele vai ter o desenvolvimento de atitudes que são muito ligadas a essa concepção de cidadania. Busca-se desenvolver na escola a consciência, a reflexão, a vivência, a avaliação dos valores que regem a vida pessoal e coletiva, bem como a formação de cidadãos críticos, autônomos, responsáveis, solidários, cooperativos e comprometidos com o bem comum. Então, críticos, complexidade, autonomia, responsabilidade, solidariedade, cooperação e comprometimento, e esse compromisso com o bem comum. Isso é muito importante. A educação de valores pode ser realizada de forma explícita ou implícita. Ela pode ser transversal ou interdisciplinar. Pode ser formal ou não formal. E pode acontecer em diferentes espaços e tempos educativos. Tá? Então, a educação de valores, ela não tem um lugar específico para acontecer. Ela pode se manifestar, mas ela pode estar subentendida também, tá bom? Então, é interessante que vocês estejam observando isso e engajados nesses diferentes espaços, nesses tempos diversos e que tragam esses valores, né? Mesmo que eles estejam ali de um modo mais escondido. Agora, podem ser diversos valores, né, que vocês vão reconhecer logo, porque a gente tem falado muito dele. Valores humanos, valores sociais, valores culturais, valores ambientais, democráticos, estéticos. Então, isso é valor, né? Isso implica a conduta ética e moral. Então, eu trabalho com a questão da humanidade, do aspecto social, com os valores que são culturais, o meio ambiente, a proteção do meio ambiente, democracia, estética, etc. E eles são cruciais para o desenvolvimento humano, a cidadania, a democracia, a inclusão, a diversidade, a justiça e a sustentabilidade das pessoas e das sociedades. Então, vamos desenvolver humanidade, cidadania, democracia, inclusão, diversidade, justiça, empatia, comunicação intercultural, direitos humanos, cuidado com o meio ambiente, bem-estar social. Todos esses valores, gente, são os valores que a gente quer desenvolvidos, não é apenas no estudante, né? É em todos os cidadãos do planeta Terra. A gente só vai proteger esse planeta, a gente só vai viver em paz, a gente só vai ter distribuição de renda, respeito ao próximo, inclusão, né? Para a gente simplesmente trabalhar com a equidade de um modo efetivo. Tudo isso a gente só tem se esse compromisso de fato existir pelo cultivo da conduta ética e pelo cultivo de valores, né? Pela moralidade, por aquilo que a gente considera certo e errado. Né? A gente precisa estar sempre muito claro na vida das pessoas. Aqui nós temos as competências gerais da BNCC. A gente já teve a oportunidade de falar delas, né? Quando a gente trabalha com as competências gerais, são aquelas competências que vão perpassar todo o período. Então, eles podem aparecer em matemática, em suas tecnologias, na área de linguagens, pode aparecer em ciências, pode aparecer em espaços muito diversos.
e é obrigatório que eles apareçam, tá? A gente leu alguns em outro momento e agora eu vou enfatizar outros para vocês observarem, porque aqui sim, nas competências gerais, a gente tem os valores, né, explícitos ou implícitos, mas eles estão aqui, né? A gente sabe onde a gente quer chegar, em que sociedade que a gente quer uma sociedade equilibrada. Então nós temos repertório cultural, que esse item a gente não observou, a gente não teve a oportunidade de olhar ainda com muito cuidado, né? Ou a gente não vai ter a oportunidade de olhar com muito cuidado na aula específica da BNCC. Repertório cultural, ele implica valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais a fim de fruir e participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Então, eu vou valorizar essas manifestações diversas, né? Essa grande diferença, de modo a fazer com que essas práticas aconteçam, né? De modo articulado e de modo criativo, né? Respeitando essa diversidade. E aí, vamos caminhar um pouco mais, que a gente não vai ter oportunidade de discutir a argumentação. Então, agora vamos olhar a argumentação. O que é? É argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Então, eu tenho fatos, dados e informações muito precisas. Então, eu sei argumentar. E como que eu vou mostrar isso? Em quais situações? Aí sim nós temos as habilidades muito bem colocadas para formular, negociar, defender ideias, pontos de vista, decisões comuns com base em direitos humanos, consciência socioambiental, consumo responsável e ético. Então vamos lá. Direitos humanos, consciência socioambiental, consumo responsável e ética. Então, a argumentação ela está desenhada, né? O aluno ele domina esse assunto para realizar esses elementos. Depois, outro que a gente não tem oportunidade de discutir, cultura digital. O que é? Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética. Ou seja, eu quero usar esse conhecimento, né? E vou aplicá-lo para comunicar-se, acessar e produzir informações e conhecimentos e exercer protagonismo e autonomia, né? Então, se deve conhecer qual é o ritmo, né? Qual é a força que tem a cultura digital nesse mundo e compreender isso para poder aplicar esse conhecimento em busca de um mundo em que esses jovens sejam mais autônomos, mais participativos, etc. Jovens e crianças, né? Esse é o que mais nos movimenta aqui. Próximo. Acredito que a gente não terá a oportunidade de falar sobre o autoconhecimento e o autocuidado, que é o de número 8. Então, como que eu posso trabalhar o autoconhecimento e o autocuidado? O que significa? Conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e apreciar-se. Então, o autoconhecimento e o autocuidado implica que você vai exercer esse autoconhecimento, você vai ter uma capacidade de observar os seus pontos, analisar os seus pontos fortes e fracos, né? Compreender-se nessa dinâmica humana, nessa diversidade humana que é bastante complexa, considerando quem é você. Partindo sempre dessa ideia de que você sabe muito bem quem é você. E o
como que você vai usar esse saber? Para cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecer as suas emoções, fazer autocrítica o tempo todo, né? E criar essa capacidade de saber lidar, né, com elas. Quer dizer, como que você vai lidar com essas emoções para tirar o maior proveito das diferentes situações. Então, essas competências gerais são 10, agora eu vou ler rapidamente cada uma delas, tá? Para vocês forçarem um pouco mais esse saber. E a gente tem a oportunidade de voltar a esse conteúdo, né, ao longo do curso. Então, a primeira é o conhecimento, depois vem o pensamento crítico, criativo e científico, depois nós temos repertório cultural, depois comunicação, posteriormente cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia, cooperação e responsabilidade e cidadania. Então, essas são as competências gerais e todos os estudantes devem desenvolver. Chegamos ao fim. E aí, gente, vocês gostaram das nossas reflexões que foram feitas até agora? Vamos ver as considerações finais para resumir, né, o que foi falado, foi discutido até agora? Pois bem, viver no século XXI bem, para isso as pessoas precisam aprender e desenvolver competências, habilidades, atitudes e valores que envolvem como se adaptar, criar, inovar, colaborar, comunicar, pensar, resolver problemas, respeitar, ser ético, ser cidadão, ser democrático, ser inclusivo, ser diverso, ser sustentável, entre outros. Então, o século XXI traz essas possibilidades de você desenvolver, né, essas competências, habilidades, atitudes e valores. E isso começa na escola. Então, a atitude para ser proativo e resolver um problema vai ser treinada, essa postura vai ser treinada desde pequeno. E depois? A educação é uma forma de ajudar as pessoas a aprenderem a se desenvolverem de modo integral desde a infância até a vida adulta. Ou seja, é um direito seu. Desde que você é pequeno, você cresce, você chega à adolescência, você é um adulto, mas a educação ela vai estar do seu lado, né? Não só em termos de uma escola preparada para receber, mas cada vez mais a gente também tem cursos livres, espalhados, de modo que todas as pessoas de diferentes idades podem se beneficiar, né, desse contexto. Assim, a educação ajuda as pessoas a se prepararem para o século XXI, contribuindo para o bem-estar social, o desenvolvimento sustentável do país, a cultura da paz e da democracia. Então, é isso que se busca, gente. Desenvolver o bem-estar não é fácil. Precisamos, como sociedade, ficar atentos o tempo todo, né? Se esse bem-estar de fato está sendo desenvolvido. E também nós precisamos considerar o desenvolvimento sustentável do país. Queremos um país que respeite a natureza, os direitos humanos, os direitos dos povos a terem uma vida ligada, né, ao seu lugar em que vivem. Nós queremos também que esse desenvolvimento aconteça, né, como já dito antes, na escola, desde pequenininho até a fase adulta. Chego aqui ao final, agradeço a sua presença, muito obrigada. Recordo que nós temos atividade avaliativa no período do ano. Por favor, tentem ir lá, responder essas questões, ou a questão que foi colocada de uma muito livre, para, enfim,
de diagnosticarmos como está seu desempenho. Se for necessário, a gente vai conseguir olhar para trás e desenvolver um pouco mais o conhecimento que está ali posto. Tá bom? Então, façam a atividade avaliativa. Um grande abraço a você, muito obrigada pela atenção e a gente se encontra logo na próxima aula. Um grande abraço, tudo de bom.